Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Vamos fazer mais uma reflexão hoje, logo após um pedacinho aqui do louvor, que tem a ver com a mudança que a gente está fazendo. Com vocês, confie e entrega. Com seu brilho tão forte, mas às vezes o caminho parece tão torto. Os passos pesam, o coração se cala. Será que a promessa ainda me embala? Mas eu ouço uma voz tão serena me dizendo: não temas, não temas. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa palavra está em Salmos 121, verso 8, que diz: O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Como tema do devocional hoje nós temos entre caixas, transições e incertezas, né? Deus ressignifica tudo. A gente sabe que mudança é uma coisa que mexe com a gente, né? Eu refletindo muito a respeito disso agora durante toda essa fase de transição que a gente tem feito, né? E uma mudança simples de casa já é algo que mexe, né, com a gente. Uma mudança de país, então ela realinha basicamente tudo, né? A rotina, a prioridade, as emoções, as percepções que a gente tem, os valores, as certezas que a gente carrega. E no meio de caixas, né, documentos, despedidas, as ansiedades e expectativas que são criadas, algo realmente significa dentro de nós, né? Deus acaba nos ensinando a ver valor no simples. A alma da gente, ela é sacudida e a gente acaba perdendo os excessos, né? E volta ao essencial, volta ao básico. A fé, ela muda de forma e ela acaba se aprofundando mais, né? E foi basicamente isso que me inspirou a buscar, né, em Deus uma resposta para todas as coisas. E a gente percebe que toda mudança ela já é um terremoto silencioso, né, dentro de cada um de nós. Ela mexe com os hábitos, ela mexe com os sentidos, ela mexe com o corpo, ela mexe com a nossa memória, com a espiritualidade. E nada fica igual após uma mudança simples de casa, né, que seja. E isso não é ruim, óbvio, né? É algo que nos traz maturidade. É desconfortável no início, mas durante todo esse processo a gente percebe coisas que antes a gente não via, né? Por exemplo, um banho quente já vira uma gratidão, né? Algo que estava tão no automático, né? De você chegar em casa, abrir o chuveiro e tomar um banho. Durante todo esse processo de você mudar de lugar, mudar de casa, tá? Até um banho quente vira uma forma de você agradecer a Deus. Um café, uma pausa para o café vira um descanso, né? Um canto da casa acaba virando um altar onde você improvisa, né, as coisas que você precisa fazer. Você improvisa o seu momento de devocional, você improvisa o seu momento de trabalho, você improvisa o seu momento de estudo, de leitura. Uma pausa vira, né, um momento de oração, e a vulnerabilidade vira um lugar de encontro com Deus, porque a gente acaba trazendo, né, e colocando para fora coisas que a gente antes não percebia. E a gente se torna de fato mais vulnerável, né, para Deus. Aquela casca grossa do dia a dia, ela cai naquele momento em que tudo que você estava acostumado a fazer, tudo aquilo que estava habituado, né, que você estava acostumado, onde as coisas estão, o que fazer, como alcançar, elas saem daquilo ali. Esse caos que fica ao nosso redor durante um processo de mudança, ele expõe, né, o essencial que está dentro de nós. E com isso Deus nos ensina a viver
com menos barulho e com mais presença. Você, durante um processo de mudança, você sempre deixa coisas para trás. Você sempre abre mão de coisas que você acaba doando, se desfazendo, porque você não quer carregar para o próximo lugar, seja por questão de espaço, seja por questão de falta de utilidade, né? Coisas que a gente acumula ao longo da vida e que muitas vezes a gente diz que tá ali, né? Um dia eu vou usar, um dia eu vou fazer, um dia... e esse dia nunca vem, né? E a gente percebe que muitas vezes coisas que são importantes, ou deveriam ser importantes, que estavam firmadas ali na nossa identidade, são deixadas para trás, vão ficando no caminho. E durante esse processo de mudança você tem uma oportunidade basicamente de realinhamento disso, né? Será que eu realmente estou empenhado em fazer com que as coisas que me aproximam de Deus, né, as coisas que me trazem um conforto, sejam prioridade na minha vida, ou eu simplesmente estou vivendo no modo automático, ali no dia a dia? A mudança de casa, né, já é uma mudança complexa, né? A mudança de país, ela não é só uma mudança geográfica, ela também é uma mudança emocional, né? Relacional e espiritual, porque você muda o ciclo de relacionamento, você muda a forma como você vai precisar enxergar a fé de acordo com aquela cultura que você está inserido, né? Que você passa a estar inserido. E são nesses deslocamentos muitas vezes que Deus trabalha em áreas mais profundas, né, das nossas vidas. Áreas que ficaram acomodadas por muito tempo e elas precisam tomar uma sacudida, né? Mudar de ambiente muda muitas vezes a forma como a gente enxerga Deus. E como eu falei, pequenas coisas vão se tornando objetos de gratidão, né? Durante todo esse processo, por exemplo, eu não consegui parar para ainda ali cortar o cabelo decentemente, fazer a barba. Então, né, hoje, depois de acabar de agitar algumas coisas aqui, eu possivelmente vou conseguir fazer isso. Essas pequenas coisas que eram tão normais, né? Tipo, eu saí do trabalho, passei ali, né? Fiz o cabelo e tal, né? Cortei o cabelo, fiz a barba, fui para casa. Era o caminho do trabalho para casa, né? Você passa a ter uma logística diferente e essas coisas que eram tão habituais e comuns passam a ser, às vezes, evento, até você conseguir se encaixar numa rotina de novo. E aí vem a reflexão, né? Será que a rotina é algo que a gente introduz na nossa vida e perde a percepção de coisas que deveriam ser importantes? É óbvio que rotina tem a ver também com disciplina, né? Tem a ver com uma série de outras coisas, mas eu não estou falando dessa parte boa da rotina, né? Da parte que te disciplina e que faz com que você consiga ter, né? Cumprir com todas as coisas que precisa, né? E organizar, mas sim daquela que começa a entorpecer os nossos sentidos, as nossas percepções, entorpecer as nossas reflexões e o nosso relacionamento com Deus. A mudança, né, como ela muda a forma como a gente enxerga Deus, não é porque Deus muda, mas porque nós mudamos. E as nossas necessidades mudam, as nossas dores mudam, a busca muda, e isso revela dimensões novas de um cuidado que Deus tem conosco. A gente começa a observar nessa mudança de ambiente os detalhes, né, de que Deus vem trazendo e mostrando pra gente que Ele continua no controle de todas as coisas. É por isso que muitas vezes no meio de toda essa bagunça de uma mudança, você passa a valorizar aquilo que antes era muito comum, né? Deus ele acaba refinando a nossa percepção e tirando da gente aquelas camadas de distração para nos ensinar a reconhecer Deus nos pequenos detalhes, tá? A mudança ela não é só uma mudança logística, ela também é uma mudança espiritual, né? E quem muda com Deus sempre cresce, né? Quando você muda com Deus, você larga para trás velhos hábitos, coisas que
não devem te acompanhar nessa nova caminhada, nessa nova direção, nesse novo território em que você está tomando posse, tá? E essa mudança, ela não é para nos fragilizar, né? Ela é justamente para nos despertar, né? Eu posso dizer que das reflexões que eu tive, né, que Deus usa durante uma mudança em que a gente faz, Ele reorganiza os nossos valores, Ele renova nossas perspectivas, Ele redefine as nossas prioridades, Ele expõe as nossas dependências erradas e Ele nos ensina, de fato, a enxergar a beleza no pequeno. Tudo ao nosso redor começa a ter um novo significado, porque tudo é reorganizado externa e internamente. Externamente porque a gente está trocando, né, os móveis de lugar, organizando as caixas, abrindo, colocando as coisas no lugar, e internamente porque Deus vai organizando as coisas dentro de nós. E no meio disso tudo que a gente possa, né, sempre orar em prol disso, para que a gente nunca fique, né, acomodado em algo, né, ou preso a algo, a ponto de não conseguir ouvir a mensagem de Deus do id, do vá, do mude. E que a gente sempre tenha essa percepção, né, que a gente sempre ore em função disso, pedindo, né, Senhor, no meio de toda mudança, né, muda também o meu coração, muda a minha percepção, me ensina a perceber a tua presença no simples, a ouvir a tua voz no silêncio, a descansar mesmo quando tudo parece bagunçado. Guarda a minha entrada, a minha saída, assim como diz o versículo, e faça essa transição comigo, Pai. Que essa transição seja um tempo de profundidade, em nome de Jesus. E como desafio para o nosso dia de hoje, né, vamos escolher aí talvez um pequeno detalhe da nossa mudança, né, seja ela qual for, a sua mudança de ambiente, né, de trabalho, até de percepção, né, e vamos aproveitar as coisas simples para que a gente tenha um encontro com Deus no simples, né? Para que a gente perceba Deus no simples, seja numa pausa para o café, seja na hora de tomar um banho, seja durante o momento em que você está dirigindo, né, uma paisagem que você pode contemplar e ver ali a grandeza, né, do Senhor, seja uma pausa para o almoço, agradecer pelo fato de ter uma refeição, né, e de ter, né, as pessoas também ao nosso redor. Que possamos dizer para Deus, né, Senhor, eu te percebo aqui também, nas pequenas coisas, para que a gente possa de fato entender que o mais importante dessa vida não é aquilo que a gente acumula, né, na caminhada, aquilo que a gente acumula no desenvolvimento da vida, mas sim aquilo que a gente tem de experiência, aquilo que a gente carrega de lembrança, de experiência, de momentos na nossa vida com Deus, porque até numa simples mudança, né, muitas das coisas que a gente passou, talvez uma vida lutando, né, para ter, elas não cabem para o local para onde a gente vai ou para o que a gente pretende se tornar no futuro. Então, que a gente possa perceber, né, que com Deus pequenas experiências são muito, mas muito valorosas, muito valiosas, né? E é isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua mente, que Deus abençoe seu coração, seus planos, sua semana, e que em nome de Jesus a gente consiga perceber hoje Deus nas pequenas coisas. Que Deus abençoe a todos.